Já estamos de volta com o Hora Geral, ao último bloco do programa de hoje. Vamos continuar conversando com o Rogério Freeman, ele é diretor regional do Sincor SP, ou seja, o Sindicato dos Corretores de Seguros e Resseguros no estado de São Paulo. Freeman, tem uma pergunta, inclusive ontem o Jornal Nacional fez até uma reportagem interessante, acho que foi o presidente que acabou dando a explicação, e eu vou refazer essa pergunta que eu achei interessante. A seguradora, ela pode não renovar o seguro? Vamos supor que eu tenho um veículo lá, estou pagando o seguro direitinho, a renovação, e a seguradora fala assim, olha, desculpe, nós não vamos renovar o seguro. Mas por quê? Não, porque nós não vamos renovar por causa das condições do seu carro, é um carro antigo, é um carro caro, e o seguro vai ficar muito caro, e nós não vamos renovar. A seguradora pode não renovar, não aceitar o meu patrimônio para ser segurado? Não, Douglas, na verdade, essa não é uma situação de rotina, até porque as seguradoras, elas vivem disso, né? Os corretores de seguros vivem da venda de seguros, então são circunstâncias absolutamente circunstanciais, especiais. Isso pode acontecer, a lei faculta a seguradora, sim, a negar algum tipo de seguro, algum tipo de risco, sim, mas isso só acontece realmente em situações extremas. Por exemplo, a pessoa se tiver bater com o carro 5 vezes no ano, né? Normalmente, quando muito, a pessoa bate com o carro 5 vezes durante a vida, né? Ou alguma circunstância que possa envolver a suspeita de alguma fraude, ou alguma situação que envolva a parte de Serasa, enfim. São circunstâncias muito peculiares. Agora, se isso realmente acontecer com você, o seu corretor, claro, precisa por quê e o corretor cobrar da seguradora qual é o motivo e principalmente buscar alternativa, né? Porque no Brasil existem quase 100 seguradoras, né? Verdade que, na verdade, que as que são as líderes de mercado aí passam de 15, 20 seguradoras. Então, independente de uma seguradora negar, o corretor pode e deve buscar uma outra seguradora para aceitar aquele seguro, aquele risco. Por exemplo, vamos a perguntas rápidas. Tem mais pergunta? Tem? Então, aqui mais uma pergunta do nosso telespectador no Hora Geral, o Alessandro Bastos, da Vila Matias. O que o senhor Rogério já realizou e o que pretende realizar como diretor regional do Sincor? Bom, no bloco anterior aí a gente elencou algumas coisas que já vínhamos fazendo na nossa gestão, que é de 2014 até 2018, né? Genericamente, o que a gente pode dizer, né, é que o papel do Sincor São Paulo é criar um cenário que permita o desenvolvimento do corretor de seguros. Primeiro com capacitação, né, capacitação técnica, para que o corretor de seguros possa estar preparado para atender o seu consumidor e atender aquilo que é a nossa missão, que a gente tem realmente ressaltado, né? E atender as demandas dos corretores de seguros, enfim, é tudo aquilo que é a dificuldade do dia a dia do corretor de seguros, né? Continuar demais com a nossa, vamos dizer assim, inclusive o que eu estou fazendo aqui hoje, né? É falar um pouco para o público, consumidor. É uma prestação de serviço. Exatamente. Aliás, isso já vinha carecendo muito, que é o corretor de seguros estar na mídia, para que o consumidor possa entender. Veja que você mesmo iniciou o programa fazendo uma ilação entre o corretor de imóveis e o corretor de seguros. Aliás, maior respeito aos nossos corretores de imóveis, tenho muitos amigos corretores de imóveis, mas são profissões bastante distintas, né? Que atendem a tipos de mercado e nichos diferentes. Então, divulgar o corretor de seguros, fazer com que o consumidor entenda, estar na mídia para isso, esse é também um trabalho do Sincor São Paulo. Enfim, capacitar e preparar o corretor de seguros para o futuro, para os desafios que vêm pela frente e para as grandes oportunidades. Se você pegar as economias do mundo um pouco mais desenvolvidas, como Japão e Estados Unidos, por exemplo, são mercados que são 6, 7, 10 vezes maior que o mercado brasileiro e nós estamos aí, apesar do momento difícil, do momento de crise econômica, eu acho que o Brasil vai superar isso e a tendência do país é crescer e sempre que o país cresce, o setor de seguros cresce muito, então é uma oportunidade de consolidar aquele que já é corretor de seguros e para aquelas pessoas que estão chegando na profissão poder se qualificar e entrar bem no mercado. Aliás, nós temos aqui em Santos a Funenseg, que é a Fundação Escola Nacional de Seguros, que tem um curso de 1 ano que prepara o corretor de seguros, que depois presta uma prova e é habilitado pela SUSEP, que é um órgão ligado ao Ministério da Fazenda. A SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, é o órgão que regula a atividade securitária no Brasil. Então, também fazer interlocução
com a Funenseg, é uma coisa importante. Nós tivemos, inclusive, recentemente com o prefeito de Santos, também para tratar um pouco desses assuntos com ele, inclusive sugerindo uma pauta para que o Sincor São Paulo faça um trabalho dentro da Prefeitura de Santos para garantir que os contratos que a Prefeitura tem com seus prestadores de serviço tenham um seguro garantia, que é uma coisa tão importante, que muitas vezes isso não é atendido. Então, existe todo um trabalho de aproximação com os parceiros, com os consumidores, com os corretores, com o poder público, para que a gente possa criar um cenário, como eu falei, que permita que o consumidor seja bem atendido e o corretor seja bem preparado. Vou fazer perguntas rápidas para o Freeman responder, que eu sei que o telespectador vai gostar de ouvir a resposta. Às vezes você, quando vai preencher uma proposta de seguro, você acaba fazendo opções para que ele fique mais barato. Por exemplo, utiliza o carro todo dia? Não. Deixa o carro na garagem? Sim, e ele não deixa. Quem dirige é uma pessoa que tem 10 anos de habilitação? Sim, e de repente é o filho que acabou de tirar a carta. Se ele burlar essas informações, como que a seguradora vai detectar se as informações na proposta são procedentes ou não? Olha, Douglas, essa é uma pergunta absolutamente fantástica que você fez, que realmente as pessoas precisam ser muito bem orientadas a respeito disso. Uma coisa fundamental, quando você for comprar um seguro, que você for responder o questionário, procure dar as respostas absolutamente de acordo com a forma com que você utiliza, como você falou, está citando o seguro de automóvel, sim, a forma que você utiliza realmente o carro. Eu costumo dizer que seguro mal indenizado é seguro mal contratado. Então isso passa, primeiro, pela boa-fé do cliente dar absolutamente as informações precisas. E segundo, pela capacidade do corretor entender essas perguntas e adequar o produto, o preço ou seguro a essa necessidade desse cliente. Então, passar essas informações com absoluta precisão é muito importante, sob risco de você ter um problema na hora da indenização. Então, procure um profissional da sua confiança e responda as perguntas com clareza, que o risco é zero de você ter algum tipo de problema. Freeman, o que significa bonificação quando você renova um contrato? Acho que você acaba acumulando um bônus. E quando que eu perco esse bônus? Então, quando você faz um seguro de automóvel, à medida que os anos vão passando e você não utiliza, você vai tendo esse bônus, que é um desconto percentual na sua apólice, à medida que você não utiliza o seguro. Então, é uma forma de premiar aquele cliente que compra o seguro e que não utiliza, nada mais justo do que um mecanismo para que ele, ao longo dos anos, pague um pouco mais barato do que aquele cliente novo que está entrando no mercado e que a seguradora ainda não conhece o seu risco. E quando que eu perco essa bonificação? Quando você utiliza o seguro para, em caso de colisão, roubo, furto ou perda total. No caso, inclusive, é importante dizer isso, no caso daquelas assistências 24 horas, um guincho para socorro mecânico, uma troca de pneu, acabou a gasolina, uma pane elétrica, uma pane mecânica, nesses casos não perde bônus, você pode usar tranquilamente. É só realmente em caso de indenização por colisão ou terceiros ou o próprio veículo do segurado, né? Ou roubo ou perda total, como eu estava esclarecendo. Agora, essa é uma norma para seguradoras de automóveis ou existe diferença de uma corretora para outra nesse item, vamos supor, de bonificação? Existe algum seguro que a pessoa utilizou uma única vez numa colisão e ela continua com a bonificação ou não? É natural ele perder quando ele utiliza? Na verdade, a regra em geral é essa. Existem algumas seguradoras que após um determinado número de anos que o cliente não usa, além da bonificação, se ele utilizar o seguro de uma vez, ele não perde o bônus. Isso são normalmente clientes que têm seguros aí há mais de 10 anos, então é um adicional aí. Além dele não cair uma classe se usar, ele continua com o seu bônus. Vamos supor, o Freeman está dirigindo o carro dele, tem uma BMW e eu tenho um Corolla, vai. De repente, o Freeman bateu no meu carro, mas o Freeman não tem seguro. Eu tenho. Eu posso pagar esse seguro de terceiros e se eu pagar, eu perco a bonificação? Então, a gente tem que entender, deixar muito claro que tudo depende da responsabilidade. Quem foi o culpado pelo acidente? Foi você, Freeman. Né? Então, se eu sou culpado pelo acidente, a responsabilidade é minha e eu tenho que indenizar, ou com recurso próprio ou com seguro.
né? Não existe algum mecanismo que se possa inverter a culpa para que se possa, vamos dizer assim, facilitar para o seguro pagar. Então, basicamente, a primeira pergunta na hora da colisão, quem foi o culpado pelo acidente? Claro que às vezes isso gera discussão, mas existe uma legislação de trânsito específica, existem os peritos da seguradora que analisam, mas basicamente a primeira pergunta e a indenização tem que partir ou com recurso próprio ou com seguro daquele que foi o culpado. Excelente. Freeman, a gente está chegando no final do Hora Geral. Eu ficaria aqui mais uma hora conversando com você, porque você explica muito bem. Mas eu vou deixar um minuto para você explicar rapidamente para o nosso telespectador a importância de contratar um seguro. Por favor, um minuto. E as suas considerações finais. Douglas, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua oportunidade, pelo convite de estar aqui para prestar um pouco de serviço para o consumidor, para o seu telespectador. Muito obrigado também aos corretores de seguros que estão aqui nos assistindo. Eu gostaria de deixar duas mensagens. Primeiro, para os corretores de seguros, né? Se aproxime do Sincor São Paulo, nos procurem, né? Participe das decisões da nossa profissão. Isso é muito importante, é um investimento na sua carreira. E, segundo lugar, para o consumidor, né? Procure um corretor profissional de seguros, que, como eu disse, é um profissional habilitado, responsável civilmente, especialista, que vai identificar suas necessidades, vai lhe entregar uma solução adequada a um custo competitivo e vai estar 24 horas por dia à sua disposição. Conte conosco, temos excelentes profissionais aqui em toda a região e foi realmente uma honra estar aqui e muito obrigado mais uma vez, Douglas. Você sabe, Freeman, eu tive uma ideia aqui na minha cabeça, acho que dá tempo de você responder. Às vezes, o patrimônio de uma cidade, dos municípios, ele acaba sendo, não tem uma manutenção, ele acaba se tornando depreciativo, ou seja, esses patrimônios, mesmo sendo público, podem ser segurados, por exemplo? Sem dúvida. Podem e devem ser segurados e é muito comum esse tipo de comercialização. Bom, eu vou te chamar mais isso para a gente continuar com esse assunto. Continua um pouco mais com a gente. Eu conversei com o Rogério Freeman, diretor regional do Sincor São Paulo, Sindicato dos Corretores de Seguros e Resseguros do Estado de São Paulo. Chegamos ao final do Hora Geral. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Parabéns ao Flávio Antunes, ele que está completando mais um ano de vida no dia de hoje. Grande Flavinho, ele que faz parte da bancada do Esporte por Esporte. Grande Flávio, um abraço, parabéns. O José Félix também hoje completando mais um ano de vida. O Benê Flauzino, grande Benê. Reginaldo Graciano, a Paula Souza, Kelly Ribeiro, Washington Luiz Reis, a Deise Augusta, a Ana Torres, a Nath Peixoto, a Jane Heleno, Ulisses Carvalho, Luiz Cláudio Borges, o José Bezerra de Moura Filho, o Carlos Alberto Navarro. Se você completa mais um ano de vida, parabéns, felicidade, saúde e um abraço assim muito forte. Tchau, tchau, até amanhã.